Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a esse curso de consagração à Nossa Senhora. É uma alegria ter vocês aqui. Meu nome é Igor, eu sou postulante de primeiro ano da Comunidade Aliança da Missão de Belém do Pará. E queria acolher vocês que estão se propondo a fazer esse caminho que nos levará a nos entregarmos totalmente a Maria. Eu sou consagrado desde 2013, me consagrei há 7 anos e desde então a minha vida ela veio em vários momentos sendo tocada, sendo iluminada pela presença de Nossa Senhora. Então é muito bom estar aqui, realmente é uma grande honra poder passar um pouco para vocês dessa grande graça na minha vida que é a consagração. Então eu queria pedir que você pegasse o seu tratado da verdadeira devoção, o seu livro, encontrasse um lugar confortável, pudesse pegar um caderno também com caneta para anotar. É muito importante que você anote as coisas mais importantes que a gente for falando aqui no curso, porque é um caminho de estudo mesmo desse livro. É um livro que a gente precisa não só ler, mas rezar e estudá-lo realmente. São verdades muito profundas que a gente vai encontrar nesse livro. Então, em primeiro lugar, vamos pedir que pela ação do Espírito Santo, ele abra os nossos corações, abra a nossa inteligência para entender aquilo que Deus quer de nós através desse curso. Feche seus olhos e reze comigo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que um pouco de um testemunho pessoal de como que esse livro, essa devoção, essa consagração entrou na minha vida. É um livro muito simples, não é um livro grosso, é um livro muito pequeno, assim, comparado com outros livros de teologia, outros tratados. E me chamou muito a atenção o título do livro, que ao mesmo tempo, quando você fala de um tratado, você fala realmente de algo que contém ali uma doutrina, contém, principalmente na parte católica, contém verdades de fé. E aí falava verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E me chamou muita atenção a primeira vez que eu vi esse livro, justamente por conta dessa palavra, verdadeira devoção. E aí, eu sou de família católica, minha família sempre foi devota de Nossa Senhora, e eu cresci aprendendo a devoção a Nossa Senhora. Quando o livro ele propõe uma verdadeira devoção, você logo se pergunta se você vive uma devoção verdadeira, se você não vive uma falsa devoção. E no livro, em algum momento, ele vai começar a citar algumas falsas devoções. E aí, quando eu me propus a ler o livro, eu fui me encontrando também em várias situações em que eu ia vendo que a minha devoção à Nossa Senhora ela era muito aquém, muito abaixo daquilo que realmente Deus nos pede, daquilo que realmente o nosso coração necessita. Nós precisamos dessa devoção. Então, eu queria começar com vocês, a gente fazer uma reflexão aqui do que significa devoto, o que significa ser devoto, o que é devoção. Tem pessoas que falam, eu sou devoto de São Francisco, eu sou devoto de Santa Teresinha, eu sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Mas o que é a devoção? Você já se perguntou o que é ser devoto? E, então, lendo um pouco sobre devoção, estudando um pouco sobre devoção, a gente vai compreender que na essência da devoção está o amor. Você só pode ser devoto de alguém, você só pode se devotar a alguém se você quer se unir, se você ama aquela pessoa. Quando a gente fala de devoção religiosa, devoção a um santo, devoção a Nossa Senhora, é uma devoção que nos deve levar a um amor. Toda devoção
toda devoção ela tem como fim último Deus, nos unir a Deus. Não existe devoção que não seja um caminho para chegar até Jesus Cristo, que é o caminho por excelência a Deus. Então, a devoção é um ato de amor, um ato de união com aquele que você ama. Na devoção, você olha para aquela pessoa que você é devoto e quer imitá-la, olha nela um exemplo. Então a gente começa já a refletir se a nossa devoção, se nós que nos dizemos devotos de Nossa Senhora, se nós realmente buscamos esse amor, buscamos amá-la, buscamos nos devotar à nossa vida. Tem um exemplo que o Padre Paulo Ricardo usa, e eu vou usar várias citações do Padre Paulo Ricardo, porque ele é um dos sacerdotes que mais difundem essa devoção no Brasil. Ele tem um curso muito bom, inclusive, no YouTube, não é difícil de você encontrar, então é algo que nos ajuda também nessa caminhada. Você que está se propondo a fazer esse curso, busque também mais formações. É muito importante porque é um livro muito denso, um livro muito profundo. Então, busque mais formações também, estudar mais também através de outras fontes, que isso vai lhe ajudar muito a compreender o espírito da consagração. Então, ele dá um exemplo sobre a relação de uma mãe com o seu filho, ainda bebezinho. E essa relação da mãe com o filho é uma relação de amor em que ela se devota a ele. A devoção, ela é muito além do que um sentimento. Às vezes a gente para no sentimentalismo da devoção. Existe um sentimento, existe algo que te impele a amar, mas a devoção ela ultrapassa o sentimento. Uma mãe verdadeiramente devota ao seu filho acorda no meio da noite, mesmo com sono, cansada, com dor. Ela não deixa o filho chorando. Ela está pronta, é uma prontidão. Ela está pronta para dar a vida pelo filho. Ela está pronta para fazer o que for preciso, mesmo que seja não dormir a noite inteira, lutando contra o seu corpo, lutando contra os desejos mais humanos de descansar, de comer. Por quê? Porque ela ama devotamente aquele filho. A mesma coisa acontece quando essa mãe envelhece e o filho também devota cuidados a ela, por gratidão, por amor àquela mãe. O filho também, ele faz um movimento também de devoção à mãe quando ela já está idosa e precisa de cuidados, também renunciando a si. Então aqui a gente encontra um paralelo, um exemplo, de como que nós devemos cultivar essa devoção, para que a gente vá entendendo o espírito que propõe São Luís de Montfort. Então, esse devotar-se a Nossa Senhora ou devotar-se a um santo tem sempre que buscar esse ato de amor, que por fim é um ato de amor a Deus. Só existe devoção na religião, no cristianismo, na nossa religião católica, só existe essa devoção por quê? Porque tem Deus que santificou essas criaturas, como Nossa Senhora, como os outros santos. Claro que Maria, ela tem uma posição muito superior a todos os outros santos. Nós vamos também falar um pouco disso ao longo do curso. Como que nós devemos devotar-nos a Maria mais do que aos outros santos. Mas só existe Nossa Senhora, só existem os outros santos, porque Deus os criou e os criou dessa maneira. Então, Ele santificou Nossa Senhora, Ele santificou os santos e por isso a nossa devoção a eles tem como fim último Deus, amar a Deus, unir-se a Deus. Só se ama Maria, só se devota-se a ela por causa de Deus. Então, o Padre Paulo Ricardo também fala de uma maneira de nós treinarmos o aumento da nossa devoção. Como que algumas pessoas elas se devotam mais, outras menos? Como que umas conseguem amar mais, outras amar menos? Como que é esse caminhar na devoção? E isso serve para o nosso curso, Como que eu vou, ao longo dessas aulas, ganhando em conhecimento do livro? É só ler? Não. Você pode ler o livro como você pode ler qualquer outro livro. Para que você entre no espírito da devoção, a gente precisa meditar essas verdades. E ele fala que a maneira que
que nós encontramos, a maneira que faz com que nós aumentemos a nossa devoção aos santos, a Deus, é a meditação. E aqui a gente pode falar, muito claramente, relacionar a meditação com a oração. Então, quando você reza sobre isso, reza sobre a grandeza de Nossa Senhora, a beleza de Maria, as virtudes de Maria, quando você medita sobre tudo isso, o seu coração, ele inflama, ele é convidado de maneira muito natural, porque o nosso coração deseja o bem, o nosso coração deseja o belo, o nosso coração ele foi criado para o louvor a Deus. E se você encontra em Maria e nos santos um louvor muito maior, em Maria você encontra um louvor perfeito a Deus. Nos outros santos você encontra um louvor muito superior ao seu a Deus. Se você começa a meditar nisso e encontra neles essa vida que você queria ter também, aí você aumenta no seu coração o desejo de imitá-los, de se igualar a eles na santidade. Por quê? Por causa de Deus. Então, Deus é o fim último. E aí, ao meditar a vida dos santos, ao meditar, nesse caso, a vida de Nossa Senhora, nós aumentamos a nossa devoção a eles em busca de Deus, em busca do fim último que eles buscaram. Então, a meditação, alimentar a nossa inteligência, estimular a nossa inteligência para fortalecer a nossa vontade, convidar a nossa vontade e fazer com que a nossa vontade seja mais firme, inclusive para o nosso curso. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho a graça de, há alguns anos, participar de turmas de consagração e das diversas situações da igreja, de formação que eu vivo, na comunidade Shalom. Tem muitos cursos na comunidade, já participei de alguns, mas o curso de consagração, ele costuma receber um combate maior do que os outros cursos. Ele costuma receber um confronto pessoal mesmo, seu. Você mesmo pode refletir sobre isso. Tem pessoas que há muito tempo se propõem a se consagrar e não se consagram. Tem pessoas que se consagraram e não conseguem viver bem a sua consagração, não renovam a sua consagração. Existe um combate muito forte, por quê? Porque é algo muito poderoso. A consagração a Nossa Senhora é algo muito poderoso. Ao ler o livro, você vai perceber em vários momentos São Luís ressaltando esse poder da consagração e como que o inimigo combate essa consagração. Então, logo de início, eu quero lhe dizer que se você está aqui, se você está se propondo a fazer esse curso, você precisa olhar para esse caminho, olhar para esse itinerário como algo que vai ser combatido. Combatido por coisas externas, que você não tem controle, mas também combatido pelo próprio pecado dentro de nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Às vezes a gente acha assim, não, eu não estou preparado para me consagrar, e acha que isso é um movimento da nossa humildade, quando na verdade isso é um movimento do nosso orgulho e da nossa preguiça. Ao longo do curso a gente vai falar um pouco melhor disso, porque São Luís ele vai desvendar um pouco como é o nosso fundo, o fundo do nosso coração, como é mal muitas vezes as nossas intenções, o nosso coração. E aí ele vai propondo, maneiras da gente ir driblando essas objeções que a gente vai fazendo à consagração. E para começar, já que a gente falou de devoção, maneira de aumentar a devoção, a gente precisa também falar do que é o ápice da devoção. Então pronto, se eu estou dizendo que a gente consegue se devotar a Nossa Senhora, aos santos, buscando a Deus, se isso é bom e é importante para amar a Deus, porque a gente encontra modelos muito bons, e em Nossa Senhora a gente encontra um modelo perfeito, então o que nós devemos fazer de maneira mais forte para sermos bons devotos de Nossa Senhora? E aí vem a proposta de São Luís de Montfort. São Luís de Montfort escreve aqui nesse livro um método de consagração a Nossa Senhora. Esse método de consagração, ele nos ensina a nos entregarmos a Maria de maneira total.
E aí a gente vai entender ao longo do curso o que significa entregar-se de maneira total. Né? Porque assim fica uma coisa muito aberta, né? O que é se entregar de maneira total? Mas é importante a gente entender o que significa se consagrar. O que é consagração? A gente falou que é devoção, vamos lá para a consagração. Vá anotando isso aí, tá? Que é muito importante. Consagrar significa fazer sacro, fazer sagrado, né? Tornar sagrado, tornar santo algo. E aí, ao você fazer isso se tornar santo, você entrega para aquela que é santa, que é a Santíssima. Então, o consagrar-se, né? No caso de consagrar-se a Nossa Senhora, é você tornar sagrada a sua vida, ofertando ela para Maria. É muito forte, porque nós somos chamados a uma consagração. Nós somos, na verdade, consagrados no nosso batismo. Você não sabia disso? O nosso batismo, eu não estou falando aqui de consagração a Nossa Senhora, estou falando de consagração batismal. O que significa? Inclusive, ele fala no tratado que essa devoção é uma perfeita renovação das promessas batismais. O que significa isso? Significa, se você é batizado, você é um consagrado a Deus. Essa consagração, essa entrega, esse fazer a sua vida sagrada, ela acontece na hora do batismo. Só que ao longo da nossa vida, a gente não vive como consagrados, a gente não vive como batizados. Porque se nós vivêssemos como batizados, nós viveríamos em santidade. Nós viveríamos com as vestes limpas, porque elas foram lavadas pela água do batismo. E a gente suja as nossas vestes com o pecado. Então, a nossa vida é uma luta, né? É um caminho para tentar viver bem as promessas do batismo, que os seus padrinhos prometeram e que você renovou essas promessas numa vigília pascal ou na sua crisma. Então, é algo que você prometeu, é algo que você se comprometeu, não com o padre, não com a igreja em si, mas com Deus. Então, é um comprometimento, é uma promessa que você faz na hora que você é consagrado a Deus, que nós buscamos viver na nossa vida. Porém, nós temos dificuldade de vivê-la. Nós não conseguimos viver a consagração do nosso batismo. E por isso Deus nos deu um caminho. Por isso Deus nos deu uma via, que São Luís, ao longo do livro, vai nos explicando como que o caminho que Deus escolheu é o caminho que Ele propõe para nós também. É primeiro um caminho escolhido por Deus, e após essa escolha de Deus, a gente olha para isso e diz, se Deus escolheu, é um caminho perfeito, então é o caminho também que eu quero fazer. Então, ao se consagrar a Nossa Senhora, ao se entregar a ela, ao se propor ser todo dela, você atinge o ápice da devoção. Se eu quero amar alguém, né, se eu quero amar o máximo alguém, eu entrego a minha vida àquela pessoa. Né? Não tem amor maior do que aquele que dá a vida por seu amigo. Jesus nos ensina que o ápice do amor é a entrega da própria vida. Então, o ápice da devoção, que essa devoção é justamente esse ato de amor, é entregar a própria vida. Entregar a quem? A Deus, através de Maria. Por que não diretamente a Deus? Por que não talvez o primeiro sentimento que se levante no coração de muitas pessoas? Por que não direto a Deus? Por que não direto a Jesus? Por que não consagrar-me, tornar, né, a minha vida devota ao Santíssimo Sacramento, a Jesus Cristo, ao nome poderoso de Jesus, ao sangue preciosíssimo de Cristo? Por que através de Maria? Com muita paciência, de maneira muito repetitiva, São Luís ele vai nos lembrando durante todo o livro que nós somos um vaso de argila, de barro. Nós somos um recipiente, nós temos em nós, né, um recipiente sujo pelo pecado. Nós temos em nós inclinações muito mais. Inclinações, e não só inclinações, nós temos um pecado. Mesmo apagado a mancha do pecado original, nós pecamos. E a palavra nos ensina que quem diz que não tem pecado é um mentiroso.
Então, a nossa vida frágil, de pecador, a nossa vida em que o nosso coração está sujo, dividido, mesmo que nós busquemos a santidade seriamente, o nosso coração ele permanece no caminho, ele permanece ali, lutando contra o pecado. Dessa maneira, a nossa união com Deus é muito difícil. Lembra, né? Deus resiste aos soberbos. Mesmo que a pessoa ela caminhe para a humildade, ela ainda tem dentro dela muita soberba. E se você não reconhece isso, é porque faltou você meditar sobre isso. E São Luís ele vai ao longo do tratado tentando fazer a gente meditar sobre a nossa imensa soberba. E como Deus resiste aos soberbos, então nós temos uma dificuldade de chegar a Deus. Muito claro. O nosso orgulho, a nossa soberba nos impede de chegar a Deus. Nós precisamos de uma ajuda, precisamos de alguém que não tenha esse problema. Alguém que em momento nenhum foi tocada pela soberba, pelo orgulho. Alguém imaculada. Alguém que desde a sua concepção foi preservada do pecado original. Nós temos necessidade desse recipiente puro, jamais sujo pelo pecado, porque Deus está todo nela e ela está toda em Deus. Esse caminho não é um caminho simplesmente escolhido por nós ou simplesmente escolhido pela Igreja Católica. É um caminho escolhido pelo próprio Deus. Deus enviou a maior graça que o mundo já recebeu, o maior dom, a maior graça que o mundo já recebeu, Deus ele enviou à Terra por Maria. Não foi de outra maneira, não foi de uma maneira desconhecida, não foi... Jesus poderia ter vindo à Terra desde a primeira vez já em nuvens, com anjos, ou de várias maneiras ele poderia ter vindo. Deus escolheu um caminho, Deus escolheu uma via para mandar para o mundo o maior dom, a maior graça que o mundo já recebeu. E foi Maria que ele escolheu, ele preparou. Deus, na sua infinita sabedoria, Deus que não muda, Deus que sempre faz as coisas de maneira muito superior ao nosso entendimento, né? Ele escolhe um caminho e aquele caminho nós precisamos olhar e ver que é um caminho perfeito. Deus escolheu Maria, por que nós escolheríamos outro caminho para chegar até Ele? Igor, mas está muito claro na palavra que Jesus é o único caminho para se chegar até Deus. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é verdade, em momento nenhum a devoção à Nossa Senhora, ela nega isso. Em momento nenhum São Luís fala o contrário disso. Inclusive, bem no início do livro, ele começa o livro, na verdade, falando dessa realidade. Logo no início do livro, né, ele fala que Jesus Cristo veio ao mundo por Nossa Senhora e também é por meio dela que ele deve reinar no mundo. E aí, isso é na introdução. No primeiro capítulo, ele fala que Nossa Senhora não se compara a Jesus, que é Deus. Ele não quer comparar no sentido de divindade, né, Nossa Senhora com Jesus Cristo. Mas ele fala que, uma vez as coisas colocadas do jeito que são, Nossa Senhora sendo uma criatura e Jesus sendo o Deus vivo, né, o Filho do Deus humanado, feito homem encarnado, de acordo com as coisas como elas são, Deus quis se utilizar, é vontade de Deus. Deus quis se utilizar de Maria para dar Jesus ao mundo. Então, ele fala que esse princípio de que Deus quis se utilizar de Nossa Senhora, nós precisamos olhar para Ele, olhar para este caminho, né, e dizer também que eu também preciso me utilizar de Maria, porque foi um caminho escolhido por Deus. E isso não exclui Jesus. Nós chegamos a Deus Pai através da redenção dada a nós por Jesus Cristo, a própria Nossa Senhora.
A sua Imaculada Conceição, ela só é possível por causa de Jesus, dos méritos de Jesus. Então, o nosso caminho, a nossa devoção, a nossa consagração à Nossa Senhora, ela só tem sentido porque ela nos une a Jesus. E aí, a partir de Jesus, nós temos acesso ao Pai, acesso ao céu. Não se deixe enganar, meu irmão e minha irmã, por nenhum pensamento, por nada que queira separar essa verdade. Separar Jesus para um lado, Maria para o outro. Porque não se separa o que Deus uniu de maneira tão forte que nós mesmos não conseguimos entender e compreender. Os santos mais elevados, mais sábios, né, se impressionavam com a graça especial que Deus deu para Maria. Então, o caminho para Deus é sempre Jesus Cristo. E o caminho para Jesus Cristo. E esse caminho? A nossa soberba, o nosso orgulho, ele nos diz assim: eu vou direto ao Rei. Porque Jesus é o nosso Rei. Jesus é o Rei do universo. Jesus é o Deus humanado. Então eu vou, por que eu não posso ir direto ao Rei? Por que eu não posso ir direto a Jesus? Jesus, ele não repele ninguém. Ninguém. Pode ser um leproso, pode ser alguém que, como naquela época, né, o faria ser considerado como que ele anda com pecadores, né? Jesus, ele não repele, ele não recusa ninguém. Porém, a sua soberba e o seu orgulho é que fazem você pensar assim: mas eu posso ir direto, né? Eu posso, eu vou, eu não preciso de uma mediadora, porque o único mediador é Jesus. É, meu irmão, mas se Deus quis se submeter a Maria, quis se submeter à sua maternidade, por que você, criatura pecadora, ínfima, não vai olhar e dizer assim também: eu preciso de Maria? Eu não posso me apresentar direto ao Rei do jeito que eu sou, do jeito que eu estou. É uma necessidade da minha alma. Nossa Senhora é uma necessidade que eu tenho para me apresentar diante de Jesus. Porque eu não tenho beleza alguma, eu não tenho virtude que seja algo que eu consiga manter por algum tempo. Eu sou inconstante, sou extremamente inconstante, extremamente pecador, falho, fraco. Maria não é nada disso. Maria pode, Maria é digna, Maria é pura, forte, humilde, a única humilde de verdade, aquela humildade em que nunca foi tocada pelo orgulho. Então eu preciso dela para caminhar até Jesus, e preciso de Jesus para ter acesso ao Pai, ao céu. Jesus é o único que abriu a porta do céu para nós. Mas quem é a porta? Jesus abriu a porta do céu para nós entrarmos no céu. E quem é essa porta? Maria é a porta do céu. Eu preciso passar por esta porta, necessariamente, meus irmãos. Necessariamente eu preciso. E São Luís explica isso muito melhor do que eu estou explicando aqui para vocês. Ele usa vários santos. Ele fala, você percebe que São Luís é um grande conhecedor dos santos, não só da época dele, mas os que viveram anteriormente a ele. Vamos falar um pouco de São Luís já já. Então, a gente precisa entender essa nossa fragilidade, entender a nossa incapacidade, primeiro, de amar a Deus, né? E olhar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu Maria. Então, ao olhar para ela que ama a Deus perfeitamente, eu quero me devotar, eu quero me consagrar para que eu, assim como ela, consiga amar a Deus. Porque existe também uma verdade, né? É uma realidade de fé, isso, que Nossa Senhora, por ser tão unida a Deus, toda de Deus, ela não retém nada para ela, nada. Ela não reteve o próprio Filho, que era quem ela mais amava. Ela o entregou na cruz. Ela entregou tudo o que ela amava. Então ela não retém nada para ela. Tudo que você entrega a Maria, tudo que você consagra a ela, tudo que você oferece a ela, no mesmo momento, vai para as mãos de Deus.
só que vai para as mãos de Deus através dela. É ela quem oferece, é ela quem pede, é ela quem propõe, é ela quem entrega. Então, a gente já pode, pelo que a gente vem estudando e falando, né, nessa aula, a gente já pode perceber que é uma entrega, uma oferta muito mais perfeita, muito mais digna de Deus do que se você entregasse com as suas próprias mãos, cheias de vaidade, cheias de dúvidas, cheias de fraquezas, cheias de muita coisa que, quando a gente vai meditando, a gente vai percebendo, né? Que nós, às vezes, estamos muito mais próximos de agir como Judas, que era um dos 12, amigo próximo de Jesus, né? Do que agir como João, que ficou aos pés da cruz até o fim. E percebam que ele ficou aos pés da cruz até o fim ao lado de Maria. Será que ele estaria lá aos pés da cruz se não fosse Maria? Será que não foi ela que deu segurança a ele para estar ali aos pés da cruz? Né? Quando a gente começa a entender que a nossa vida, muitas vezes ela só deu passos, a gente só está aqui nesse curso, né? Se você só está assistindo esse vídeo até aqui, até agora, né? Por causa dela. Foi ela que lhe convidou, ela que lhe colocou de pé, ela que lhe colocou aí onde você está. Você poderia estar em muitos lugares hoje, poderia estar em muitas situações, mas mesmo que você não percebesse, ela veio cuidando de tudo, para que você estivesse nesse momento agora, estudando essa consagração, se propondo a ler este livro e querendo, alguns pela primeira vez, mas outros já há bastante tempo, querendo se consagrar a ela, de maneira verdadeira. Lembra? Tratado da verdadeira devoção. É uma consagração verdadeira. É algo que realmente requer de nós uma atenção, requer de nós um aprofundamento. E é por isso que existe o curso de consagração, né? É por isso que a gente propõe estudar isso, fazer isso como aulas, né? Essa é a primeira aula, serão 5 aulas, tá? Nesse nosso caminho de consagração, de entrega à Nossa Senhora. Tá? Pois bem, falamos do que é devoção, falamos do que é consagração, falamos já do primeiro princípio dessa consagração, que é essa necessidade de Nossa Senhora para chegar até Jesus. Falamos que essa consagração, ela tem como centro, como fim último, né? Deus. É uma devoção cristocêntrica. Na verdade, toda devoção ela é cristocêntrica. Não existe devoção verdadeira se não for cristocêntrica, tá? Não existe devoção se a pessoa não busca amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe amar mais Nossa Senhora do que a Deus. Não existe amar mais santo tal. Só existe Nossa Senhora, só existe amor a Nossa Senhora por causa de Deus. Só existe devoção por causa de Deus. Então não deixem se confundir. Eu repito isso várias vezes porque isso é o que mais impede as pessoas de se consagrarem. É o que mais faz o coração, nosso coração endurecido, duvidar se devo ou não me consagrar. É essa influência do inimigo de nos colocar numa posição de, mas se eu me devotar muito a Maria, será que eu não vou estar esquecendo de Jesus? Será que eu não vou estar deixando, né, de rezar para Deus, de me devotar para Deus, de estudar coisas de Deus, estudando coisas de Nossa Senhora, lendo sobre Nossa Senhora, rezando para Nossa Senhora? Isso é uma influência do inimigo. Não se deixe enganar. Não separe os dois. Não separe Maria de Jesus. Quando você fala com ela, é com Ele que você está dirigindo as palavras. Quando você ama a Nossa Senhora, esse amor não fica nela, ela entrega a Deus. E aí, por causa disso, é um amor mais perfeito. Quando você se consagra a ela, você na verdade se consagra a Deus, pelas mãos dela. Então, o São Luís ele fala, né, que é uma consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Mas ele diz que ele só fala assim pelo orgulho do homem, pela incapacidade do homem de entender certas verdades. Mas ele diz que pode se falar tranquilamente consagração a Maria, consagração a Nossa Senhora.
ele diz que não tem erro nem problema nenhum de falar isso, mas que na hora que ele coloca lá, existe uma fórmula, né, para se consagrar a Nossa Senhora. Ele coloca consagração a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Que ele diz, né, que o nosso século é um século muito orgulhoso. Isso ele falava há uns 300 anos atrás. São Luís de Montfort, falando aqui um pouquinho dele, né, é um santo do século XVII que evangelizou muito na região da França. Inclusive foi nomeado pelo Papa da época, Papa Clemente VI, como missionário apostólico. Ele tinha que evangelizar a França, que estava muito afastada do espírito cristão. E quando eu falo a França afastada do espírito cristão, eu estou falando de pessoas que viviam o cristianismo na França na época. O cristianismo ele foi perdendo, né, aquele verdadeiro espírito cristão. E São Luís foi um grande pregador, um grande propagador da fé. Esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele é um livro escrito há mais de 300 anos atrás, quando viveu São Luís de Montfort. E desde então ele ficou algum tempo perdido, né? Os escritos de São Luís sobre esse livro ficaram perdidos. Ele conta no próprio livro essa ação do inimigo para tentar esconder esse livro, até que ele foi encontrado, publicado. E era um livro de cabeceira de São João Paulo II, um dos maiores propagadores dessa devoção. Foi São João Paulo II. Ele era consagrado, ele tinha como seu lema, né, totus tuus, que é todo teu, significa realmente essa consagração, né, sou todo teu, Maria. Então ele tinha esse livro como um livro de cabeceira dele, né, era a Bíblia e o Tratado. Isso desde que ele era seminarista, até depois padre, bispo, e enquanto Papa, ele também, uma vez ele disse que ele sempre pegava o livrinho, folheava, e toda vez ele conseguia ter um entendimento mais profundo ainda sobre a devoção à Nossa Senhora. Então, nós podemos, já desde agora, perceber se o Papa, se São João Paulo II, um santo homem, até o final da sua vida, depois de todos os estudos de teologia, de toda a vida de santidade, ele ainda precisava folhear o livro, ainda precisava ler, e a cada leitura ele descobria mais sobre a devoção à Nossa Senhora. Quanto mais nós não devemos ter esse livro como um livro que a gente lê, termina de ler, deixa ele encostado ali. É um livro que precisa realmente ser, ao longo da nossa vida, rezado, aprofundado. Toda vez que eu pego ele para rezar ou para fazer uma leitura, uma preparação de uma aula, toda vez tem algo que eu não tinha percebido ainda, algo que eu não tinha compreendido direito. E a nossa vida inteira é assim. Assim a gente faz com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não se esgota. E esse livro ele tem tanta profundidade, tem tanta verdade de fé aqui nele, que também é um livro que ao longo da nossa vida, com certeza, você vai conseguir tirar vários tesouros dele. Então, São Luís, falar um pouco de São Luís. Vou ler aqui para vocês um pouquinho da história de São Luís, para que a gente vá conhecendo também quem foi que escreveu esse método no qual nós estamos procurando praticar, nos consagrar através desse método. São Luís ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1673 em Montfort, na Bretanha francesa. Ele teve 17 irmãos, né, dos quais um foi padre, um irmão dominicano, uma irmã beneditina e uma irmã sacramentina. Então, uma família muito religiosa. E ele, muito cedo, entrou para o colégio dos jesuítas, com 11 anos, foi muito bem formado nesse colégio, concluiu o curso de filosofia, se sentiu chamado ao sacerdócio, e no seu sacerdócio ele teve muita atuação missionária, uma atuação missionária muito intensa mesmo. Foi ordenado em 1700 e dedicou-se à evangelização dos povos estrangeiros, até que o Papa da época lhe nomeou como missionário apostólico e pediu para missionar na França e renovar o espírito do cristianismo dos próprios cristãos.
Ele se tornou um grande missionário e faleceu aos 43 anos. Então, aos 43 anos, ele já deixou assim um legado, deixou assim livros belíssimos, principalmente os livros sobre Nossa Senhora. Tem um outro livro também, famoso dele, muito bonito, muito belo, um livro curtinho, chamado Carta aos Amigos da Cruz. É um livro muito forte também. Então ele foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1947 e sempre levava consigo, São Luís, a Bíblia, o crucifixo e o rosário, que resumem a sua experiência espiritual e a sua mensagem, que é conhecer e amar a Virgem Maria para conhecer e amar o Cristo. Então, São Luís, ele sempre se usou desse caminho perfeito que Deus escolheu. Ele fala, é muito bonito no livro, como que ele tenta passar isso, ele tenta colocar, nos escritos dele, de maneira muito forte, essa verdade que ele entendeu, que ele compreendeu, e que ele diz que toda a igreja, os santos, sabe, desde a época realmente dos apóstolos, sempre existiu essa necessidade de Nossa Senhora. Ele fala sobre a entrega que Jesus fez de sua mãe ao discípulo João na cruz, uma entrega que abarca todos nós. Então fala de como que João assumiu a maternidade de Maria, a levou para casa. Então ele vai colocando, chega um momento no livro que ele fala assim, que se ele precisasse, para imprimir essas verdades no coração de quem lesse, ele precisasse usar o próprio sangue para escrever, ele usaria, porque é algo que é de uma grandeza, de uma importância tão profunda, tão necessária para nós, que ele coloca realmente de maneira muito, muito forte como que ele deseja que as pessoas que leiam esse livro, que as pessoas que se proponham a fazer essa consagração, compreendam o espírito da consagração. Existe, gente, um método para se consagrar. Existem coisas que nós devemos fazer, são caminhos que a gente tem que dar. A gente vai começar a falar agora de como é esse caminho, como começa esse caminho. Mas eu queria deixar aqui para vocês o mais importante de toda a consagração, que é o espírito da consagração. Não sou eu que vou falar qual é o espírito da consagração para você. A gente vai tentar entender como que São Luís vive esse espírito e o que ele quer passar para nós. Mas eu digo a você que Nossa Senhora revela isso àqueles que desejam, que perseveram, que realmente abrem o seu coração a essa consagração. Ela mesma revela na sua vida o que ela quer de você, o que ela deseja, como que é essa relação que ela quer que você tenha com ela. Uma mãe pode ter muitos filhos, muitos filhos, mas você conversa com uma mãe que tem vários filhos, ela tem uma relação diferente com cada um, ela dá a vida por cada um, ela diz que não tem diferença do amor dela em relação a nenhum deles, ela ama a todos, mas a maneira de se relacionar é especial com cada filho. Tem uma maneira de Nossa Senhora se relacionar comigo, tem uma maneira de Nossa Senhora se relacionar com você. Para descobrir essa maneira, você precisa realmente aprofundar na sua intimidade com ela, no conhecimento dela, no tempo que você passa em oração com ela. E isso é um caminho, isso é um passo a passo. Esse método, ele te ajuda a viver essa realidade. Mas você só vai realmente, me coloco também porque é um caminho. Estou muito longe de ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Mas ao longo da nossa vida, e por isso que é tão importante nós não adiarmos a nossa consagração, mesmo que você não se sinta preparado. Quando nós estaremos perfeitamente preparados? Quando que realmente nós estaremos? O dia que você virar assim e pensar, nossa, agora eu estou preparado para me consagrar, talvez você tenha perdido um pouco da humildade. Talvez aí sim seja o momento. Você precisa olhar e você não está preparado. O que nós dizemos diante
da comunhão, diante daquele mistério profundo de Deus se dando a nós, antes de nós irmos para a fila da comunhão, o que nós dizemos? Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas a gente não para aí, na nossa indignidade. Nós deixamos que a misericórdia de Deus haja. Então, Senhor, eu não sou digno, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Existe a minha indignidade, mas existe a tua misericórdia. Então, com Nossa Senhora é a mesma coisa. Mãe, eu não sou digno de me entregar a ti. O que eu tenho para entregar a ti? A minha vida está toda errada. Eu não consigo fazer nada, eu não tenho uma virtude, eu não tenho constância, eu nem rezo. E aí? Meu irmão, se Nossa Senhora me trouxe aqui, se você está até agora acompanhando essa aula, fale junto com o centurião, né, o soldado romano que disse, eu não sou digno, mas eu acredito no teu poder, na tua misericórdia. Ele alcançou o que ele queria. Da mesma maneira você, eu não sou digno, eu não sou digna de me consagrar, mas eu preciso, eu quero, eu desejo. E aí vá, faça, se proponha a ler, a estudar, a fazer o passo a passo que ele ensina e se entregue a Maria. Deixe que ela faça o resto. Faça a sua parte imperfeita, a sua parte com medo, a sua parte com receio, com temor, mas faça, porque você não tem outra vida além dessa. A vida, ela está aqui nas nossas mãos, nós estamos vivendo, nós precisamos vivê-la com responsabilidade e com uma certa audácia também, né? Com uma coragem, que mesmo que você não encontre essa coragem em você, peça a graça, peça que ela lhe dê essa coragem, essa determinada determinação de ir até o fim, certo? E aí vamos caminhando para o fim dessa nossa primeira aula, e aí para a gente ir encerrando, eu vou lhe dar 5 motivos, né? 5 motivos muito diretos, muito claros, que enquanto eu rezava, pedi a Deus a graça de passar, diante de tantas coisas, né, que a gente pode falar do livro, de passar nessa aula introdutória coisas realmente que pudessem tocar no coração de quem vai assistir. Não sei quem está assistindo, mas Deus sabe. Então eu ia pedindo a graça para Deus dele me iluminar, para que eu falasse coisas que realmente fossem direcionadas para você que está assistindo. E como Deus sabe quem está assistindo, Deus sabe quem é você, Deus sabe que você estaria me ouvindo agora, então Ele foi me iluminando e me colocou aqui 5 motivos, baseados no que São Luís ensina, do porquê você deve se propor firmemente a se consagrar a Nossa Senhora. E o primeiro motivo para se consagrar à Virgem Maria, o primeiro motivo que você deve entender, assumir para se consagrar à Virgem Maria, ele me dizia que é vontade de Deus. Simples. É vontade de Deus que você se consagre. Não é vontade sua, vontade do seu amigo que lhe convidou para ver esse vídeo. É vontade de Deus. Deus quer, Deus deseja. Deus deseja que você se entregue a Nossa Senhora da maneira como Ele se entregou. Por 30 anos, o Senhor viveu debaixo da educação, debaixo da autoridade da Virgem Maria. Devotou 30 anos da sua vida. E São Luís fala que Jesus deu mais glória a Deus no tempo que passou no escondimento obedecendo Maria do que nos seus 3 anos em que ele viveu a sua vida pública. A maior glória que Jesus dá a Deus Pai é essa obediência, essa humilhação, essa humildade. Quando eu falo humilhação, não falo no sentido que muitas vezes a gente acaba entendendo a humilhação, né? Eu falo num abaixamento de Deus. Deus, ele se faz obediente à criatura. O Criador se faz submisso à criatura. Isso devota muito
amor, muita glória a Deus, segundo o que São Luís nos ensina. Então a primeira coisa é a vontade de Deus. Deus quer, Deus deseja. Ele está lhe dizendo isso. Eu quero que você se consagre a Nossa Senhora. Segundo motivo é porque é uma maneira perfeita de se entregar e se unir a Jesus. E aí a gente entende um pouco a vontade de Deus. Por que Deus quer que eu me consagre a Nossa Senhora? Porque Deus deseja essa consagração. Porque Deus me fez estar aqui agora, nesse momento, ouvindo isso. Porque é uma maneira perfeita de se unir a Jesus. São Luís ensina no capítulo do tratado que esse caminho, ou seja, a consagração a Nossa Senhora, é um caminho perfeito, curto, fácil e seguro. E ele explica cada um. Quando a gente ouve fácil, a gente logo se pergunta, que história é essa de que é um caminho fácil? E ele explica por que o caminho de Maria é um caminho mais fácil. Não diz que não é um caminho de cruz, mas é mais fácil com ela do que sem ela. E eu vou dizer uma coisa, é verdade, é muito verdade, que realmente com Nossa Senhora a cruz, o sofrimento, a dor se torna mais fácil, se torna mais suportável, se torna de certa maneira até mais doce. É estranho, mas quem sofre sabe que o sofrimento é amargo em muitas situações, mas com Nossa Senhora é incrível como as coisas elas tomam um sabor diferente. É algo que realmente só uma mãe consegue fazer. Então ele fala e deixa muito claro, é um caminho perfeito, curto, fácil e seguro. Essa segurança que você tem de chegar a Jesus quando você caminha com ela é algo muito forte. Ele vai explicando no livro de onde vem essa segurança, por que é seguro esse caminho, né? Então Deus também quer te dizer que é uma maneira perfeita de se entregar e se unir a Jesus. Isso é um motivo que deve fazer você se consagrar a Nossa Senhora. Em terceiro lugar, você deve se consagrar a Nossa Senhora por gratidão. Gratidão. Deus ele ia me iluminando quando eu rezava sobre essa aula e ele ia me mostrando que pessoas que iriam assistir essa aula, elas têm uma dívida de gratidão a Nossa Senhora. Nossa Senhora já realizou muita coisa na sua vida, mesmo que você não perceba. Gente, quando eu fui fazer esse caminho de consagração, há 7 anos atrás, e depois, enquanto eu participava de algumas turmas, foi tanta coisa que eu fui descobrindo na minha vida, tanta coisa que eu fui entendendo que tinha sido ela, e tanta coisa que ao longo desses últimos anos ela agiu de maneira tão forte, que a minha dívida de gratidão com Nossa Senhora é eterna. E graças a Deus essa consagração, ela nos consagra na eternidade. Então, eu sou todo de Nossa Senhora não só na minha vida aqui na terra. No céu, eu também pertenceria a ela. No céu, toda a glória, tudo que é bem espiritual, tudo que pode em mim, né, ter sido gerado como glória por causa de Deus, é dela. É sempre para ela, é tudo dela. Então eu pertenço a ela. Essa consagração te faz pertencer a Nossa Senhora na eternidade. Tem um lugar no céu especial para os filhos consagrados de Maria. Claro que no céu todos são filhos de Maria, mas existe uma entrega, existe uma consagração, existe um método perfeito. São Luís não tem nenhum medo de dizer isso, e eu também digo para vocês que ele deixa bem claro no livro. É um método perfeito. Existem várias consagrações a Nossa Senhora. Provavelmente você é um consagrado a Nossa Senhora. É um consagrado a Nossa Senhora. Você com certeza, ainda mais aqui em Belém, né? Quem nunca rezou a consagração a Nossa Senhora de Nazaré? Quem nunca participou, ou então quem nunca cantou aquela música de consagração? Ou então foi consagrado no próprio batismo a um título de Nossa Senhora. Então você é um consagrado. Porém, existe uma maneira, um método, uma forma de se consagrar a ela de maneira perfeita e verdadeira. E aí você vai, ao longo do livro, perceber os pontos de falsa devoção que existem em você. E ele vai te ensinando essa maneira perfeita. Então, em gratidão a Nossa Senhora, por já ter realizado tantas coisas por nós, inclusive essa, de estar
fazendo você participar desse curso no meio desse ano tão conturbado, né? Num ano que poderia facilmente não ter o curso de consagração por conta de todas as dificuldades. Maria, na sua infinita providência, ela te pôs aqui. Então, em gratidão a ela, é um bom motivo, um grande motivo para se consagrar. O quarto motivo que Deus ia iluminando é porque ela é necessária para a nossa salvação. Você precisa dessa consagração para ser fiel a Deus. Você precisa dessa consagração para ser fiel a Deus. Ponto. Né? Mais uma vez, não sei quem é você, não te conheço, isso aqui foi em oração, é Deus quem diz. É necessário essa consagração para você. É necessário para a sua salvação. São Luís, no livro, ele vai discorrer um pouco mais sobre isso. É um dos princípios da consagração, ele fala. É um dos princípios dela, é que ela é necessária para a nossa salvação. Ah, Igor, então quem não se consagra não se salva? Nem eu, né? Muito menos São Luís está falando isso, certo? Não está falando isso. Mas ele deixa bem claro, né, que existe um caminho fácil e seguro para a nossa salvação, que é essa consagração. E que a gente precisa de Maria para ser salvo, porque essa necessidade não tira da nossa salvação da fonte principal, que é Jesus. Só que por onde veio Jesus? Por onde veio a graça de Jesus? Não foi pelas mãos de Maria? Por onde você acha que vem todas as outras graças? Se a maior graça de todas, que é Jesus Cristo, foi dada a nós por Maria, por que as outras graças viriam por outro caminho? O próprio Jesus veio por Maria. Então também todas as outras graças vêm pelas mãos de Maria. Ah, e quem não acredita em Nossa Senhora, quem não se devota a ela, quem não sabe, consegue milagres, consegue graças, né? Mas não se devota, não pede para ela, também é por ela. O que você acha? Uma mãe a qual o filho não a considera mais sua mãe, se afasta, não a ama, não se devota a ela, ela deixa de amá-lo? Ela deixa de devotar-se a ele? Ela deixa de tentar de uma maneira ou de outra conseguir também coisas para ele, que às vezes ele nem sabe que é ela que conseguiu? Se uma mãe, uma criatura humana, pecadora, falha, consegue fazer isso, daquele filho que se afasta dela, ela continuar ali, olhando e conseguindo para ele coisas boas, muito mais Maria, a todos os seus filhos, mesmo aqueles que não a consideram como mãe. Então, isso é algo muito profundo. Todas as graças vêm pelas mãos de Maria. E o quinto motivo é que é um meio admirável de perseverança. É um caminho que nos ajuda a perseverar. Quantas e quantas vezes eu só me levantei, eu só me mantive de pé, eu só renunciei a alguma coisa, eu só mudei, eu só deixei algo em mim ser convertido por causa de Maria, por causa de Nossa Senhora, por causa do terço, por causa da gratidão que o meu coração precisa ter por ela, por causa de tantas graças que me vieram pelas mãos dela. Quanta coisa, né? Na minha vida só mudou por causa dela. Então, essa maneira de perseverar, de não desistir, de insistir, essa consagração te ajuda demais. É um meio, assim, extraordinário de perseverança. E lembrem, como diz a palavra de Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos da perseverança. Estamos num mundo marcado por muita inconstância, por altos e baixos. Precisamos de perseverança. E esse caminho, essa consagração, é um meio de perseverar. Né? São Luís diz que esse tratado, esse método de consagração é uma arma que Deus deu para aqueles que Ele quer salvar. Então Deus está te dando uma arma de salvação, uma arma que você pode usar contra todas as dificuldades que você tem. Ele lhe dá uma arma e aí você tem a responsabilidade de responder, a responsabilidade de tomar essa arma
essa graça que Deus lhe deu, e fazer um bom proveito dela. Que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora nos sustente nessa caminhada. Bom, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final da nossa primeira aula, né? Eu queria já orientar aqui rapidinho para vocês como que a gente vai precisar caminhar nos próximos dias para que a nossa consagração aconteça no dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Vamos fazer uma missa muito bonita, uma missa presencial. Você vai ver aqui no capítulo 8º, né? Lá o último capítulo do seu livro. No capítulo 8º, ele vai falando as práticas particulares dessa devoção. Então ele vai ensinar, né, uma maneira que ele propõe para se consagrar. E é muito importante que a gente siga isso. Essa consagração, ela tem um espírito, ela tem uma essência. Mas as coisas que ele propõe, gente, são imprescindíveis para a gente viver o espírito, viver a essência. Então ele propõe 30 dias de oração. O que são esses 30 dias de oração? A gente vai explicar melhor nas outras aulas, tá? Mas eu preciso primeiro explicar para vocês os primeiros dias dessa oração, que já vai começar, né, no próximo dia 7 de novembro, para a gente completar 30 dias antes do dia 8, né? Então, no dia 7 de novembro é o primeiro dia da preparação, dos exercícios preparatórios. São exercícios, são orações, né? Preparatórios para a consagração, certo? Por isso que eu estou tendo que falar nessa primeira aula logo, porque o dia 7 já está próximo, né? A nossa segunda aula já vai ser depois do dia 7. Então, a partir do dia 7 de novembro, nós vamos fazer 12 dias de preparação antes de começar as 3 semanas que ele indica para completar os 30 dias. Você pega o capítulo 8º, eu vou pegar o livrinho que eu estou mais acostumado, a edição que eu estou mais acostumada a usar, para passar para vocês os exercícios desses primeiros 12 dias. Pega o caderno, né, e uma caneta para escrever, tá? 7 de novembro, primeiro dia. Aí você vai colocar 12 dias, são 12 dias que ele chama de 12 dias preliminares de oração, né? Então, a partir do dia 7 de novembro, você vai rezar 2 orações por dia. Claro, fazer suas orações normais, participar das suas devoções normais. Além do que você faz diariamente de oração, você vai fazer mais 2 orações, certo? Nos primeiros 12 dias, que é o Veni Creator Spiritus, que é o Vinde Espírito Criador. Só você escrever Vinde Espírito Criador. Você acha facilmente na internet, e no próprio tratado, dependendo da edição que você tenha, vai ter essa oração lá atrás, né? O Vinde Espírito Criador, ou Vinde Espírito Santo, ou Veni Creator Spiritus, você vai achar com esses nomes. E o Ave Maris Stella, que é uma oração também muito tradicional da igreja, né? Aqui nessa edição está chamando de Saudação a Nossa Senhora, mas é o Ave Maris Stella, ou Ave Estrela do Mar. Você vai encontrar com esses nomes, também é muito simples você colocar na internet, Ave Maris Stella, certo? São essas 2 orações que você vai fazer por 12 dias, e serão 12 dias que você vai meditar, não só nessas orações, mas você vai meditar durante o seu dia sobre o desapego do mundo, sobre como você precisa se desapegar das coisas do mundo. O próprio tratado, a leitura do tratado vai te ajudar nisso. E na próxima aula eu vou aprofundar um pouco mais essa realidade que São Luís nos pede, logo no início da nossa preparação à consagração, que é um espírito de desapego do mundo. A gente vai aprofundar isso na próxima aula. Mas eu já precisei falar para você que a partir do dia 7 de novembro nós iremos rezar essas 2 orações, o Veni Creator Spiritus e o Ave Maris Stella. Junto com essas 2 orações, você vai meditar todos os dias sobre o desapego do mundo e vai se propor, né, a realmente encontrar na sua vida, pedir a graça de Deus para encontrar na sua vida o que você precisa se desapegar, do que você precisa se desapegar, o que está tomando o lugar de Deus na tua vida. Que Nossa Senhora
te ajude, que Nossa Senhora te faça perseverar nesse curso até o fim, que definitivamente dessa vez você realmente se consagre, se entregue a ela totalmente, porque Nossa Senhora, ela se entrega a nós, e quanto mais nós nos entregamos a ela, mais ela se entrega a nós. E que maravilha ter uma mãe tão boa, uma mãe tão dedicada, uma mãe tão misericordiosa como Nossa Senhora. Eu me proponho a rezar por cada um de vocês. Peço também que rezem por mim, para que esse curso dê muitos frutos. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos sustente. Amém.